Vamos resolver agora a questão 18. E a questão 18 fala o seguinte: duas amostras de gás estão em um recipiente rígido, isolado termicamente do exterior e com duas câmaras separadas, por onde uma parede, que também é rígida. O gás na primeira câmara está a uma temperatura menor que o gás na segunda câmara. Lentamente, a parede rígida permite a passagem de calor, levando à situação de equilíbrio térmico entre as câmaras. A variação de energia interna do gás na primeira câmara, ΔU, e o calor recebido por ele, que tem seus sinais descritos por... Então vamos lá, eu vou botar aqui um exemplo do que está acontecendo. De repente você não conseguiu visualizar, eu acho que isso aqui ajuda muito. Então eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade de partículas, ó, tá vendo aí? Dentro desse lado aqui, e vou colocar a mesma do outro lado, tá? Se você perceber aí, então tá a mesma quantidade de partículas, vou aumentar um pouquinho aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. E aí, se você perceber aqui, ó, aqui está com 100 kelvins e aqui 300, tá? Então, o 1 aqui está com tá com a temperatura menor do que o vermelho, né? O azul está com a temperatura menor do que o vermelho. E aí, olha o que acontece. Você vê que aqui do lado direito tem 200 partículas, do lado esquerdo tem 200 azuis, aqui tem 200 vermelho, a temperatura. Eu não vou conseguir remover isso aqui devagar, mas eu vou conseguir remover essa barreira verde aqui de uma vez só. E olha o que vai acontecer, presta atenção na temperatura. Olha o que começa a acontecer com a temperatura. Essa aqui que estava 100 começa a aumentar e essa que estava 300 começa a diminuir. Por quê? Vai chegar um equilíbrio aqui a temperatura, né? Vai chegar um momento que todas as partículas aqui vão estar na mesma temperatura. E você percebe que essa que tinha menor, né, vai aumentar a temperatura e essa que estava com maior temperatura vai diminuir. Por quê? A transmissão de calor é sempre da maior para a menor, tá? Então a transmissão de calor é sempre da maior para a menor. Então você vai ver que vai chegando um equilíbrio. Eu não vou esperar chegar o equilíbrio aqui, mas deu para você ter uma noção, né, do que acontece caso você não tenha visualizado, né? Então a tendência aqui é a temperatura, né, a temperatura média vai chegar aqui. No caso ele está medindo aqui das azuis, né, e aqui das vermelhas, né? E você vai vendo que vai chegando aí já está 180. Depois a gente vê essa animação, que eu acho que clareou bem a ideia para quem não tinha conseguido visualizar. A gente tem que lembrar que ΔU é igual a 3 meios de NR delta teta. O que é esse delta teta? Isso aqui é muito importante. O delta teta é a variação de temperatura. Então, o delta teta, ele é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Veja que no caso da câmara 1, né? Limite de repassagem, a variação de energia interna na primeira câmara, ΔU, então ela é o quê? Vê que o gás na primeira câmara está numa temperatura menor que o gás da segunda. Então o que vai acontecer aqui? O gás ele está numa temperatura menor e ele chega numa temperatura maior. Então a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. A temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Então isso aqui, ó, vai ser maior do que zero. O delta teta vai ser maior do que zero. Se o delta teta aqui, ó, é maior do que zero, o delta U vai ser o quê? Vai ser maior do que zero, porque isso aqui é positivo, o N é positivo e o R é positivo. Se o delta teta for positivo, o delta U será um valor positivo. Então aqui a gente já matou o ΔU. E o seguinte, o quê? E o calor recebido por ele. Como a gente sabe que sempre há transferência do gás, né, no caso, de maior temperatura para o menor, então quem tem menor temperatura
recebeu quantidade de calor. Recebeu quantidade de calor o quê? Positiva, tá? Então a quantidade de calor que ele recebe é positiva. Se ele ganhou, é positivo. Se ele perdeu, é negativo. O 2, né, a câmera 2, o gás que está na câmera 2, ele vai perder quantidade de calor. Então a quantidade de calor dele é negativa. Da primeira câmara, a quantidade de calor é positiva e o ΔU também é positivo. Então isso dá como resposta a letra A. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Também fale aí, comente se essas animações ajudam o entendimento. Tá bom? Coloquem as críticas aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.